Galerinha, vamos lá? Vamos dar uma brincadinha? Vamos brincar um pouco. Mas brincar não é estudar, eu digo, vamos tentar fazer as duas coisas agora. Vamos estudar o que, moçada? Lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Vamos ver o que seria o lançamento horizontal inicialmente. Lançamento horizontal, moçada, é uma composição de dois movimentos. Como assim? Eu digo, vejamos, vamos tentar observar essa animação. Observem. Você lança um projeto horizontalmente e ele cai verticalmente. Então seria uma composição como, Rogério? Uma composição de dois movimentos, né? Um no eixo X e o outro no eixo Y. Ainda acompanhando a animação, conseguimos perceber o seguinte, né? Que no eixo Y nós temos aí queda livre e com o decorrer do tempo os espaços irão aumentando, indicando para a gente que nós vamos ter um movimento uniforme e variado. Já no eixo X temos distâncias constantes, o que caracteriza, né, movimento uniforme. Logo, gente, no eixo X, movimento uniforme, não tem aceleração, e no eixo Y vai ter aceleração, que é movimento uniforme variado. Que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. Seria a aceleração da gravidade, perfeito? Então vamos lá. O movimento vertical é acelerado, a aceleração é constante vertical para baixo, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e a componente horizontal é o movimento uniforme. Lembrar que no movimento uniforme não tem aceleração. O movimento horizontal e vertical são independentes um do outro, mas com o tempo comum a ambos. O tempo é comum a ambos, mas eles são independentes. Perfeito? Então, vamos lá. Novamente, né, temos aí o tempo de queda é igual para os dois movimentos. O tempo que ele toca no lado vai ser igualzinho ao tempo que ele vai tocar no outro, né? Nós temos dois movimentos no eixo X, movimento uniforme, e no eixo Y, movimento uniforme variado. Lançamento oblíquo, vamos ter que ter um ângulo aí. Tem que ter um ângulo no lançamento. Rogério, onde acontece isso na prática? Em várias situações. Quando o jogador de basquete vai lançar a bola sobre a rede, quando um jogador de futebol vai cobrar uma falta e a bola vai passar sobre a barreira. Então existe um ângulo aí, né, sobre a bola para que você consiga alcançar êxito na sua tentativa. Então nós vamos ter duas componentes da velocidade. Uma componente sobre o eixo X e outra sobre o eixo Y. Nós temos aí Vx sendo igual a VO vezes o cosseno, assim como no eixo Y, VOY vai ser igual a VO vezes o seno. Vx é igual a VO vezes o cosseno e VOY é igual a VO vezes o seno. Então temos as duas componentes aí, uma sobre o eixo X e a outra sobre o eixo Y, né? Perfeito? Então temos o triângulo e retângulo. Se a gente for fazer seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa, chegaremos nessas duas equações. Nessa outra animação, nesse outro slide, a gente consegue perceber qual seria a trajetória da nossa partícula no decorrer do movimento. Lembrar que no ponto mais alto a velocidade é nula sobre o eixo Y, mas no eixo X ela é constante. Então no eixo Y a velocidade no ponto mais alto é zero, mas no eixo X não vai mudar, porque aí também temos uma composição de movimentos, sendo no eixo Y um movimento uniforme variado, inicialmente retardado, depois acelerado, e em todo o decorrer do eixo X vamos ter movimento uniforme, né? Considerações: o movimento vertical é
retardado e depois acelerado. A componente horizontal é constante, ou seja, movimento uniforme. O movimento horizontal e vertical são independentes um do outro. A mesma coisa lá do movimento lançamento horizontal. O tempo de um é igual ao tempo do outro, são independentes. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida, assim como o tempo total vai ser o dobro do tempo de subida. Perfeito? Vamos lá, aqui, ó. Aqui nesse próximo slide a gente consegue perceber lá que no ponto mais alto da trajetória a velocidade sobre o eixo y é igual a zero. Mas sobre o eixo x não é zero, não é zero. É igual a velocidade sobre o eixo x, que é constante. No movimento uniforme a velocidade é constante. Então não esqueçam jamais disso. Se for perguntado, lançamento oblíquo, no ponto mais alto da trajetória a velocidade é nula, não é falso. Isso é falso. A velocidade no ponto mais alto sobre o x, ela é constante, então não é zero. A velocidade vertical no ponto mais alto é igual a zero e na horizontal é constante. Então, no eixo x é constante e no eixo y é igual a zero. Perfeito? E aqui a gente consegue perceber os alcances. Rogério, o que é alcance? É a distância entre o ponto inicial que você lançou até o ponto de chegada. Nós conseguimos perceber aí, ó, quando temos o grau de 15 graus e 75 graus, o alcance foi igual para os dois lançamentos, assim como 30 e 60, porque esses ângulos são complementares, A soma deles vai dar 90 graus, então eles vão ter o mesmo alcance, Todavia, entretanto, contudo, conseguimos perceber com a linha preta, que equivale a 45 graus, que o alcance, a distância percorrida foi maior. Por que isso? Porque 45 graus é considerado como alcance máximo. Então, o alcance máximo é 45 graus, Se você quiser lançar algo e esse algo atinge a maiores distâncias, o ângulo aplicado tem que ser de 45 graus. Aí nós temos uma formulazinha que determina o alcance máximo, Vai ser velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre a gravidade, determina o alcance máximo, Aí temos o tiro-alvo, uma brincadeirinha que eu coloquei. Se você atirar diretamente sobre o objeto, você não vai alcançar, porque a bala, o projétil, ele tem massa, então ele tende a descer. Mas se você projeta um pouco para cima, você conseguirá atingir o seu êxito, ou seja, atingir o seu alvo. Ok, galerinha? Um grande abraço, até a próxima!